Olá, eu sou o professor Marco Ramos e hoje nós estaremos dando início ao projeto Escola do Futuro. Trata de ferramentas e mecanismos que nós estaremos disponibilizando aos alunos para que possam auxiliá-lo nos conteúdos já apresentados dentro da sala de aula. Em cada uma dessas aulas nós estaremos abrangendo um tema e hoje, dentro da matéria Ciências e Ecologia, nós vamos estar tratando do tema pH, também chamado potencial hidrogeniônico. A todos, bons estudos. Muito bem. Então, dentro do nosso projeto Escola do Futuro, e hoje a nossa primeira aula em casa, nós vamos tratar do tema dentro da matéria Ecologia, Ciências. E vamos falar sobre pH, também chamado de potencial hidrogeniônico. Essa propriedade ela vai falar sobre a acidez e a basicidade das substâncias. E nós vamos ver que essa característica é encontrada em toda a natureza, no meio ambiente, nos seres vivos, no ar, na terra, no mar. E muitas vezes encontramos também nas embalagens de produtos químicos ou mesmo produtos de higiene, onde está falando ali, pH neutro, pH balanceado, e muitas vezes não entendemos o significado dessas expressões. Hoje nós vamos estar abordando de uma forma mais profunda esse tema. Muito bem. Primeiramente, vamos definir os termos. Potencial hidrogeniônico, a definição científica, trata-se de uma escala em que mede o grau de acidez, neutralidade ou basicidade de uma determinada substância. Então, o que nós já entendemos? As substâncias elas podem ser neutras, elas podem ser ácidas ou podem ser básicas ou alcalinas. Dentro das definições, é importante, então, hoje nós vamos estar focado nessa primeira parte, nesse tema, vamos falar sobre os ácidos. O que vem a ser ácido? Há muitas definições de ácido, algumas mais complexas, algumas mais científicas, mas nós vamos fazer uma definição mais simples. De um modo geral, os ácidos são identificados como substâncias com um sabor azedo. E elas têm uma influência muito grande, seja no solo, seja na água, ou mesmo nos seres vivos. Por isso a importância da gente estar estudando a respeito deste tema. Bom, nós temos alguns exemplos de produtos do nosso cotidiano que são ácidos. O mais comum, que a gente tem aí na natureza, é o limão. A gente usa essa propriedade do limão ácido para várias coisas, no nosso cotidiano. Uma outra substância também que é ácida, todos são ácidos, que são os refrigerantes. E os refrigerantes são ácidos por causa do gás carbônico que está contido nele, que dá aquela condição do suco gasificado. Uma outra substância também bastante comum é o vinagre. Também ele é uma substância ácida. A gente usa também essas propriedades na culinária, na nossa vida cotidiana. Bom, uma curiosidade. O solo, como já foi dito anteriormente, ele é geralmente ácido. A razão pela qual o solo é ácido é porque a chuva é ácida. Então, cada vez que nós temos ali a chuva, essa acidez que vem da chuva, em alguns casos maior, outros casos menor, ela vai mudando ali a condição do solo, ao ponto que alguns solos podem ficar muito ácidos. Futuramente a gente vai ver mais detalhado como que a gente repara o solo quando ele está muito ácido. Mas é desejável o solo levemente ácido. A chuva, que tem essas características ácidas, elas são boas, interessantes para as plantas. Por isso que alguém já deve ter lembrado que a vovó, a titia, costumava dizer que era sempre bom pegar a planta no momento que estava chovendo e colocar ali a planta debaixo da água da chuva. Muitas vezes se pensa, mas não é mais fácil pegar ali a água da torneira?
Acontece que a água da chuva, ela tem propriedades que não tem na água da torneira. E ela vai ajudar no desenvolvimento das plantas. Uma dessas propriedades é essa condição levemente ácida, certo? E nós vamos ver que a condição ácida do solo vai influenciar nas plantas de uma forma que você pode identificar assim, de uma forma bem clara, a influência dessa acidez. E nas plantas, a gente vê isso na cor das flores. Por exemplo, vamos falar de uma flor bastante conhecida, as hortênsias. Nós vamos ver que tem hortênsias de várias cores: azul, vermelha, amarela, branca. Na verdade, todas essas plantas, elas são da mesma espécie. A cor da flor, na verdade, dessas plantas, ela vai estar relacionada com a acidez do solo. Se o solo for mais ácido, nós vamos ver plantas com flores mais escuras, azul, por exemplo, e vermelha, também amarela, até a condições de flores brancas. Isso está relacionado à acidez do solo. Então, inclusive olhando a cor da flor de uma hortênsia, você já consegue estipular a acidez daquele solo, desde um solo mais ácido até um solo menos ácido. Então a gente vê como isso está presente na natureza. Uma outra coisa interessante, e hoje está sendo um tema muito atual, é também com respeito à acidez do mar. Principalmente a água marinha, ela já é ácida da sua própria característica. Por quê? Porque o mar, ele absorve o gás carbônico do ar. Inclusive o mar, ele funciona como um mecanismo de controlar essa quantidade de gás carbônico. E hoje nós estamos vendo então um processo que está fazendo com que o mar se torne cada vez mais ácido. E por que isso está acontecendo? Uma quantidade maior de oxigênio, dos gases liberados, né, de queimadas, do escapamento de automóveis, das fábricas e outros processos também, tem feito aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera, e o mar tenta compensar isso. Então ele absorve esse gás carbônico, e esse gás carbônico, que é o mesmo que está ali no refrigerante, ele vai fazer com que o mar fique mais ácido. Inclusive, aqui é bastante interessante a gente abrir um parênteses, porque a gente já ouviu muito falar que as florestas, elas são consideradas o pulmão do mundo. De uma forma particular, a nossa floresta amazônica tem sido tema de debate, porque de fato ela faz esta ação de também capturar o gás carbônico da atmosfera e devolver o oxigênio. Mas comparado ao que o mar faz nesse processo, é quase insignificante. Imaginando a superfície da Terra, a extensão do mar, a gente pode imaginar a quantidade de gás carbônico que o mar vai absorvendo da atmosfera constantemente. Então a gente pode dizer, na verdade, que o pulmão do mundo é os mares, certo? Bom, essa condição de acidez hoje está trazendo alguns problemas às criaturas marinhas, principalmente aos recifes e corais, que são muito sensíveis à acidez do mar. Eles acabam se dissolvendo quando esse pH, essa acidez, né, começa a alterar. Vamos dar uma olhadinha num vídeo que vai exemplificar para nós essa situação. Vamos estar bastante atentos. As emissões de gás carbônico estão fazendo o nosso clima mudar. Muito gás carbônico na atmosfera também vai alterar a química dos oceanos. Quando o gás carbônico dissolve na água salgada, ele dá origem a um ácido. Apenas um pequeno aumento na acidez dos oceanos, combinado com outras mudanças climáticas,
já pode fazer com que os corais tenham que lutar para sobreviver. Mas essa é apenas a superfície do problema. No fim do século, a acidificação pode fazer com que alguns tipos de plâncton não formem mais suas conchas. E os plânctons são a base de quase todos os ecossistemas marinhos. Se espécies-chave desses pequenos organismos se extinguirem, todos os animais que se alimentam dele também podem começar a desaparecer. A poluição derivada de gás carbônico ameaça mudar toda a vida que existe em nossos oceanos, ainda que essas mudanças não sejam perceptíveis para uma única geração. Muito bem. Então, nós podemos perceber que, de fato, hoje é um problema ecológico. Por isso que nós começamos com o tema pH e a gente vê que está abrangendo todo o aspecto da natureza, daquelas coisas que nos envolvem. Por isso que é importante a gente estar conhecendo este tema. Então, são coisas que nós fazemos, né, de um lado do mundo que vai estar influenciando todo o nosso planeta. Bom, uma outra curiosidade, então, como foi dito, né, as florestas ajudam no processo de captura, de resgate do gás carbônico, que está em excesso na natureza, através da fotossíntese das plantas. Mas o mar, ele aparece como o verdadeiro pulmão do mundo, tendo, em razão da sua extensão, em razão da sua capacidade de absorver esse gás carbônico. Mas, com essa condição indesejável, a acidez do mar tem aumentado em função disso. E o processo é esse. Ele vai capturar o gás carbônico, certo? Esse gás carbônico ele vai associar às moléculas da água e ele vai dar origem aqui ao ácido carbônico. E é ele que faz aumentar a acidez do mar. Da mesma forma que acontece com os refrigerantes. O gás carbônico no refrigerante, ele em contato com a água, ele reage e ele tem essa condição do gás carbônico. E também ácido carbônico não faz muito mal a nós na quantidade que está ali no refrigerante, mas na natureza o excesso é prejudicial. Bom, na sequência, uma outra coisa interessante é que a acidez ela é também percebida nos seres vivos. E nós percebemos muito bem a alteração, né, dessa condição quando nós nos alimentamos com algum alimento que vai provocar o aumento da acidez estomacal. O ácido no estômago, ele é desejável, ele tem a sua função, ele trabalha no processo da digestão. Então, o nosso estômago e o estômago dos seres vivos, a maioria, são ácidos para ajudar na digestão, mas o excesso dessa acidez, ela é prejudicial. É aquele sintoma que a gente sente, chamado queimação no estômago. Eu comi alguma coisa ácida, que provocou a acidez, de repente a acidez passou do valor, a gente tem aquela sensação de queimação do estômago. E aí o que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que tomar uma decisão para isso. E é aí que aparecem os conhecidos antiácidos, para combater aquilo que nós estamos vendo ali. O suco gástrico, junto com ácido clorídrico e outras enzimas, ajuda na digestão dos alimentos. Mas quando ele começa a aumentar muito, geralmente por uma razão de algum alimento que nós comemos, ele prejudica e pode, em alguns casos, se transformar até mesmo numa úlcera estomacal. É excesso de ácido. A maneira de combatermos isso já é conhecido nosso, Nós usamos os famosos antiácidos. Então, o que é o antiácido? É exatamente isso. Ele vai estar combatendo a acidez dos alimentos, neutralizando aquele excesso de ácido. Então, nós vamos ver nas aulas seguintes o que são esses antiácidos, como eles funcionam, tá certo? E
e a maneira correta também de utilizá-los, para evitar aquela famosa queimação do estômago. Bom, uma outra coisa interessante é que às vezes eu quero o efeito exatamente contrário, eu não quero um antiácido. Eu quero intensificar a ação do estômago no processo da digestão. Então, conforme o alimento que nós vamos ingerir, principalmente quando se trata de carne, eu preciso de uma quantidade maior, né, de ácido para fazer essa digestão. Então é por isso que geralmente quando a gente está participando de um churrasco, ali no rodízio com a família, já é tradição, né, junto no momento que está servindo ali a carne, apresentar um abacaxi. Então não é por acaso que o abacaxi está ali, porque ele vai auxiliar nesse processo de digestão, senão a gente corre o risco de ir embora para casa e sentir aquela sensação de estômago pesado, a digestão que não aconteceu, e vamos dizer, a churrascaria não quer isso, quer que a gente volte para estar participando novamente de um outro rodízio e se torne um cliente. Então, faz-se essa cortesia, apresenta ali o abacaxi para que facilite essa digestão. A gente nem percebe, come ali o abacaxi, volta para casa e como nós já vimos anteriormente, né? Algumas frutas são ácidas, e o abacaxi aparece como uma delas, ele vai ajudar no processo de digestão, aumentando a acidez do estômago, certo? Então, vemos como aí, novamente, o pH, a escala que mede, né, essa acidez junto com a basicidade, como que ele é importante e faz parte mesmo da nossa vida, certo? Então, nossa aula hoje é bem curta, eu queria destacar esse tema. Assim, vamos ao resumo da aula. Primeiro, nós vimos que o pH é a abreviatura do termo potencial hidrogeniônico. É uma escala que mede uma substância, se ela é ácida, se ela é alcalina ou mesmo se ela é neutra. É isso que nós estamos vendo destacado aqui. Uma coisa importante também é que a acidez ou basicidade está presente em toda a natureza, na terra, no mar e também nos seres vivos, principalmente no processo da digestão. 4. Os ácidos são substâncias identificadas geralmente pelo seu sabor azedo, destacando limão, destacando vinagre e ainda outras substâncias. 5. O limão, o vinagre e o abacaxi, também o refrigerante, são exemplos de substâncias ácidas. 6. A acidez do solo influencia na cor das flores das plantas. Conforme a cor das flores, nós já podemos identificar se um solo é mais ou menos ácido. 7. O mar é ácido pela ação do gás carbônico, sendo que neste tempo a gente está vivendo esse problema ecológico devido à grande quantidade de gases, principalmente o gás carbônico, que está sendo lançado na atmosfera. O mar tenta compensar esse excesso absorvendo este gás carbônico, mas trazendo problemas às criaturas marinhas e principalmente aos recifes e corais. 8. O excesso de gás carbônico destrói os corais e também prejudica a vida marinha. 9. O mar e não as florestas é, na verdade, o verdadeiro pulmão do mundo, tendo em vista a quantidade imensa que o mar consegue absorver e retirar o gás carbônico da atmosfera. 10. O estômago é ácido, principalmente na presença do ácido clorídrico, que nós vemos na fórmula aí, HCl. E ele usa esse ácido para dissolver os alimentos na digestão. Os antiácidos são usados para diminuir a acidez do estômago e amenizar aquela sensação de queimadura ou queimação. Então, antiácidos são usados para diminuir
a acidez do estômago e amenizar a queimação. E por último, quando se deseja uma digestão mais rápida, usa-se o abacaxi após uma refeição, por ser uma fruta bastante ácida. Ela é bastante conhecida aí nos rodízios, principalmente nos rodízios de carne, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Abordamos o tema pH dentro da matéria Ciência e Ecologia. Encerramos aqui a nossa primeira aula em casa. Esperamos que tenham tido um bom aprendizado e agora não esqueçam de responder o questionário. O questionário estará disponível no site da escola, no espaço virtual, como de costume, entrando com login, senha, e é importante que vocês estejam respondendo este questionário ali no horário definido, ok? É uma aula, uma prova online que nós estaremos disponibilizando para avaliar o aprendizado alcançado aqui nessa apresentação. A todos, um bom estudo.